Olá a todos, a paz do Senhor. Eu sou a Dalva, professora de Escola Bíblica Dominical do Ministério Assembleia de Deus Semeando Paz, Congregação Catalão. E devido a esses momentos que nós estamos passando atualmente, estaremos transmitindo aqui o nosso estudo da lição deste final de semana através das mídias da igreja. E hoje nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho a lição de número 12 da revista da CPAD, primeiro trimestre de 2020, e o título da lição é Jesus, o Homem Perfeito. Lição número 12 de 22 de março de 2020, Jesus, o Homem Perfeito. Nesse primeiro trimestre nós estamos estudando na lição bíblica da CPAD sobre o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Durante essas 11 lições anteriores, nós já vimos aqui bastante coisa, já aprendemos bastante a respeito de Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano e por aí afora, né? Já aprendemos bastante e hoje nós vamos aprender então sobre Jesus, o homem perfeito. O texto áureo da nossa lição está escrito assim, registrado em Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática está escrito verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, ou seja, ela é real, ela é perfeita e é plena. Leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52. Está escrito assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Então aí está a leitura bíblica em classe da lição deste domingo. Dentro daqui o proposto pelo pastor comentarista deste trimestre, pastor Claudionor de Andrade, nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro, vamos ver a respeito de Jesus, o verdadeiro Deus. O segundo, a respeito de Jesus, o verdadeiro homem. E o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. É uma lição tremenda, né, irmãos? Porque o ser humano ele sempre teve dificuldade para entender a união das duas naturezas em Jesus.
porém é uma doutrina fundamental à fé cristã, pois que é no mistério da encarnação que a gente vê, que nós podemos ver a execução do plano de redenção da raça humana, né? Através ali da promessa em Gênesis 3:15. E é nela, né, nessa doutrina, que está expresso o modo como foi efetuada a salvação da humanidade. Então a gente podemos ver aqui na introdução a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem e apresentando o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. As duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Nós precisamos, né, irmãos, ter isso em mente, apesar de muitas das vezes não ser tão fácil a compreensão, mas precisamos ter o mínimo de entendimento nisso, porque é através da encarnação de Jesus, homem e Deus, que o plano da redenção, o plano de salvação que Deus prometeu no Éden para Adão e Eva, lá em Gênesis 3:15, aqui na encarnação de Jesus, nas duas naturezas dele, é que se dá início à execução desse plano da salvação e da redenção do homem, da humanidade, né? Porque nós já aprendemos no decorrer do trimestre, Deus fez o homem pecou e caiu, né, da graça, e Deus deu essa promessa, prometeu que haveria uma solução, daria ele a solução, e a solução veio através da pessoa de Jesus. Primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Nesse primeiro tópico, a gente vê aqui que Jesus é Deus. A sua divindade. O que é a divindade de Jesus? A sua natureza, a essência de Jesus. Então, a sua essência, a natureza dele é divina, ou seja, ele é Deus. Primeiro, a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus como unigênito, e aqui a gente precisa ter uma separação. Unigênito é diferente de primogênito. Unigênito é único, e primogênito é primeiro, né? Mas Jesus como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é Pai da eternidade. Está registrado em Isaías, capítulo 9 e versículo 6. Nós podemos ver aqui que Jesus é autoexistente. Nunca houve um momento em que ele não existisse. Prova disso, João capítulo 1, versículo 14, o evangelista escreve assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está no versículo 1, mas aqui o evangelista ainda diz, ele se fez carne, ou seja, o Deus se fez carne e veio, né, habitar entre nós. Isso prova a divindade de Jesus, a sua natureza divina, a sua essência divina. Como que eu sei que Jesus é Deus? Primeiro, Mateus capítulo 9, versículo 2, entre muitas outras referências, a gente vê Jesus perdoando pecados. Nenhum homem é capaz de perdoar pecados, só Deus pode. E Jesus, quando perdoa pecados, ele o faz como Deus que ele é. Além disso, além de perdoar pecados, Jesus também tinha domínio sobre a natureza, está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 39.
Jesus tinha domínio sobre a natureza, quando ele ali ordena e o vento para, a tempestade para, o mar se acalma. Isto é uma essência divina. Nenhum homem, em sua humanidade simples, é capaz de dominar a natureza dessa forma. Então Jesus teve domínio sobre a natureza porque ele é Deus. Jesus, verdadeiro Deus. Ponto 2 do primeiro tópico, os seus atributos. Atributos diz de qualidades, aquilo que é próprio da pessoa, as suas características. Aqui o pastor Claudio Honor trouxe, né, alguns dos atributos que só Jesus possui, como Deus que é. A teologia até divide os atributos entre comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis é aquilo que a gente, como ser humano, recebeu de Deus, que é o amor, a bondade. Isso são atributos de Deus comunicáveis a nós. Porém, aqui nós estamos falando dos atributos incomunicáveis, como Deus, né, que Jesus é. Então, aqui o comentarista colocou, ele é a fonte da vida, João 1,4, logo ele tem a vida em si mesmo. E sendo Deus, ele é imutável, nunca mudou e não muda. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E ele é onipotente, a onipotência. Ou seja, ele pode todas as coisas. Então, além de ser imutável, ele é onipresente, onisciente, onipotente e, além de tudo isso, ele é eterno. Antes de vermos o ponto 3, eu quero ir no ponto 4 do segundo tópico. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então, nós já vimos, né? Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Na plenitude do tempo. Significa o tempo completo, o tempo pronto, um tempo maduro. Deus, na sua infinita sabedoria, ele preparou o mundo para receber Jesus. Isso é o que o Paulo chama aos Gálatas. Ele afirma que na plenitude do tempo. Então, quando estava tudo já preparado, é que Jesus veio na plenitude. O interessante que Deus prepara o mundo de que maneira? Ele preparou uma nação, que foi Israel, através das sinagogas espalhadas em todas as nações. Ele preparou o mundo através da Grécia, porque o idioma, né, a filosofia da Grécia, quem já estudou sabe, ali através do Alexandre o Grande, que foi conquistando um grande espaço no mundo da época. Então, tudo isso uma permissão de Deus, preparando o mundo para que Jesus viesse. Então, além da Grécia, além de Israel e da Grécia, também o Império Romano, através das suas leis, dos governos e das estradas. Você sabia que o Império Romano, uma das maiores coisas que o Império Romano fez foi as estradas, né? Ele melhorou as estradas, ele criou estradas e tudo isso foi uma permissão de Deus, um trabalhar, um agir de Deus para preparar o mundo para que Jesus viesse. Então agora nós vamos voltar no ponto 3, que é encarnado no Novo Testamento. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento, ou seja, o nascimento de Jesus, foi algo tão natural quanto o nosso. Jesus nasceu como nascem os bebês até hoje. Ele foi gerado no ventre da mãe, ele esperou 9 meses para nascer. Quando nasceu, ele foi enrolado nos panos. Então,
igualzinho, todos os bebês nascem. Isso mostra o quê? A humanidade de Jesus. Que Jesus é verdadeiro homem. Ele é tão homem, né, quanto nós. A única diferença é que Jesus não estava subjugado no pecado, nem do pecado original e nem do pecado experimental. Essa é a diferença de Jesus conosco, né? Que ele é verdadeiro homem, mas ele não estava dominado pelo pecado. Quando Filipenses 2:7, Paulo diz que Jesus se esvaziou. Esvaziar significa que ele deixou, abriu mão. Na versão da NVI, a palavra esvaziar diz que ele se tornou em nada. Mesmo sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz que ele se esvaziou. Ou seja, Jesus se deixou ser esvaziado, permitiu ser esvaziado. Na versão da NVI, até traduz a palavra esvaziar como se tornar nada. Então, mesmo sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus dizendo assim, ninguém toma de mim a minha vida, eu mesmo a dou. Ou seja, quando Jesus se esvazia da sua glória, ele se limita, né? Ele deixa ali um pouco a sua glória, se esvazia como Deus para ser homem, verdadeiro homem, por amor a nós. É a maior prova de amor à humanidade. Ponto 5 do segundo tópico: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então nós vimos no Antigo Testamento, Jesus foi profetizado, no Novo Testamento o mundo é preparado e ele nasce, então depois que ele já tinha nascido, ele é apresentado. Nós já vimos, a Bíblia nos mostra que Jesus veio ao mundo com uma função, a função específica de tirar o pecado do mundo. E para isso, Jesus foi preparado. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 52, eu quero ler. Então, Lucas 2, versículo 46 diz assim: passados 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava se preparando para cumprir a missão específica que ele tinha de tirar o pecado do mundo. Ele se preparou, ele estava no meio dos doutores aprendendo. Ainda aqui no versículo 52 de Lucas 2, diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça. Ou seja, Jesus estava sendo preparado, ele estava se preparando para cumprir, para ser apresentado ao mundo. Já no terceiro tópico da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? O que você acha? Primeiro ponto, a humanidade de Jesus. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas, disse aqui o pastor Claudionor de Andrade. Quem conhece os evangelhos, quem já ouviu a história contada de Jesus aqui na terra, nunca jamais vai poder ver Jesus usando o seu poder de Deus em favor dele próprio. Ele usava o seu poder, mas em favor das pessoas. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Isso mostra a humanidade de Jesus. Ele era submisso ao Pai. Submisso ao Pai. Uma outra forma da gente entender a humanidade de Jesus é quando a gente vê que ele tinha
todas as funções que um humano tem. Ou seja, ele precisava aprender a faculdade da mente, ele tinha emoções, que é a faculdade da alma. Nós podemos ver Jesus chorar, nós podemos ver Jesus sentir compaixão, sentir tristeza, sentir angústia. Jesus sentia fome, sentia sono, sentia cansaço, precisava descansar. Tudo isso é prova de que Jesus era homem, humano, né? A humanidade de Jesus. Ponto 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden e o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Eu quero ler 1 Coríntios 15 e 45. 1 Coríntios 15, 45 diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus veio para cumprir aquilo que Adão não foi capaz. Jesus veio como homem para cumprir aquilo que Adão não foi capaz de cumprir. A obediência a Deus. E o terceiro ponto do terceiro tópico diz a perfeição espiritual e moral de Jesus. Uma natureza igual à nossa, mas jamais esteve sujeito ao pecado, nem original, nem experimental. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Eu quero ler João 1 e 12. Diz assim: todos os que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é perfeito espiritual e moral, e ele dá condição, ele dá liberdade, ele dá o direito daqueles que crê nele, que o aceita, que o recebe, de serem feitos como ele, filho de Deus, espiritualmente e moralmente melhorados. Nós podemos ser pessoas melhores através de Jesus. E para nós concluirmos a nossa lição, eu quero ainda aqui lembrar, João capítulo 18, versículo 38, mostra Pilatos dando ali o seu parecer que não encontrou em Jesus nenhum crime. Ou seja, a perfeição de Jesus diante dos olhos de Pilatos. Em Lucas 23, 47 também fala do soldado ali embaixo da cruz, na crucificação de Jesus, o soldado também declarar que ele era inocente. Ou seja, em toda a vida de Jesus, ninguém encontrou nele um motivo que fosse para condená-lo, para dizer que ele tinha pecado. Tudo isso vem para nos mostrar que Jesus, o homem perfeito, Jesus, o Deus, e Jesus, homem, as duas naturezas que nos mostra, que nos traz essa convicção de que as doutrinas da nossa fé são baseadas, que Deus tinha um plano de salvação e esse plano foi executado através da vinda de Jesus. Mesmo sendo humano, ele não estava dominado pelo pecado. E através da nossa fé na pessoa de Jesus, nós também recebemos esta graça, este dom de não sermos dominados pelo pecado. Para concluirmos a nossa lição, eu quero dizer aos irmãos que estão nos acompanhando e têm estudado esta lição tão maravilhosa. Jesus, o homem perfeito, foi um homem perfeito para ser o nosso exemplo. Nele podemos ser pessoas melhores, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho. Quer ser exemplo? Quer ser uma pessoa melhor? Ande como Jesus andou. E Paulo também nos chama a ter esse entendimento. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe. Leia a sua revista.
Busque mais informações e o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que você possa entender. O plano de Deus foi executado e pela fé nós participamos dele. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.